Em meus atendimentos e nos cursos que eu ofereço, muitos me perguntam, mas afinal, para que serve essa plataforma? Como isso se encaixa na minha vida prática? Fernanda, me dá exemplos. Em que situações eu posso aplicar esses princípios que otimizam os resultados dos relacionamentos? Primeiro, nas atividades pessoais e profissionais do dia a dia, que muitas vezes estão permeadas de conflitos, disputas de comportamentos difíceis de se lidar. A nossa proposta é possibilitar que você fique acima do conflito, justamente por desenvolver um olhar num nível acima dos demais. E o que é melhor, com forte possibilidade de se destacar naquele ambiente, melhorando sua performance pessoal, social e profissional, ganhando visibilidade e conquistando novos espaços. Segundo, dos relacionamentos familiares e afetivos. Quem tem namorado ou é casado sabe que brigas fazem parte desse universo relacional. E via de regra, essas brigas tendem a voltar sempre no mesmo ponto, dificultando a chegada de soluções inteligentes. É como se todos estivessem correndo em círculos. Esse novo entendimento, que será trazido na plataforma Mapeando Relações, vai retirá-lo da zona de conflito e trazê-lo para uma outra postura diante da mesma situação. Lembre-se, a mente que se abre para uma nova ideia jamais retorna ao tamanho original. Terceiro, na melhor escolha de parceiros socioeconômicos e conjugais. As pessoas me perguntam, essa plataforma serve para escolher melhor um namorado? Sim! Preste atenção, você que incorre sempre em escolhas afetivas frustrantes. Em se tratando de relacionamento afetivo, a grande verdade é que nós criamos muitas expectativas sobre o outro. Quantas vezes projetamos o que nós gostaríamos que o outro fosse? Nos apaixonamos por imagens imaturas que criamos dos outros. E depois, somos surpreendidos com as verdades que nós não conhecíamos sobre a outra pessoa. Aí dizemos assim, poxa, ele me decepcionou. Ele só te decepcionou porque você criou expectativas fantasiosas sobre ele. Aquelas características que te decepcionaram possivelmente já poderiam ser detectadas se você já estivesse de posse dos conteúdos que nós vamos te apresentar nessa plataforma. Mas como você não sabia como identificar os riscos, você optou por se jogar naquela relação, às cegas. Um dos 6 princípios que utilizamos é a leitura facial. Quando se aprende a fazer leitura facial de uma pessoa, conseguimos detectar os padrões emocionais de comportamento e de interesses do outro. Aprendendo a interpretar fisionomia, podemos antever esses padrões para não nos surpreendermos depois. Cada pessoa chega com um mapa de personalidade impresso no rosto. E temos como saber, por exemplo, se o seu potencial é de comunicação, saber se essa pessoa se interessa mais pelo outro ou por si mesma. Temos como saber se a pessoa é mais do tipo racional ou mais emocional, se ela é mais focada ou mais dispersa, se ela é mais cautelosa ou se age por impulso. Temos como saber se tem potencial de concretização ou se tem dificuldade de tomar decisões. Podemos ver se ela tende a ser mais afetuosa ou mais seca, se é mais introspectiva ou se tem facilidade de interagir. Na realidade, nós nunca fomos alfabetizados nessa identidade anatômica. E de maneira confusa construímos a imagem do outro a partir de meros julgamentos e fantasias. Julgamento, gente, pode não ter nenhum embasamento real. Ao contrário, normalmente são frutos de nossos medos e defesas internas. Por isso cometemos recorrentemente erros primários. Na escolha de parceiros conjugais, é fundamental que, além da leitura facial, você também utilize mais um outro princípio que rastreia o grau de comprometimento de seu pretendente com a família de origem. Dependendo das experiências vividas por ele em sua primeira e segunda infância, o indivíduo, sem saber, pode estar aprisionado naquele passado. E aí, no exercício como namorado atual, ele pode apresentar disfunções preocupantes no relacionamento afetivo com você. Com isso, você terá uma noção real do que esse indivíduo pode realmente te oferecer e o que ele não pode. E depois que passamos esse filtro, conseguimos nos situar na relação de forma mais realista. E de posse dessa verdade, você poderá escolher se quer ou não experienciar aquela relação do jeito que ela se apresenta. Quer ver uns exemplos na vida afetiva? Por mais que um homem nos diga que quer constituir família conosco, muitas vezes, por laços ocultos com a sua família de origem, ele ainda não está verdadeiramente disponível para uma relação. E ele nem se dá conta disso.
Ele nem se dá conta de que quer que você compense tudo que a mãe dele não deu para ele. E quando você menos percebe, você está ocupando o lugar de mãe desse homem, comprometendo a sua conexão com ele e até a vida sexual de vocês. Outro exemplo. Às vezes, uma mulher se apresenta aparentemente interessada em viver uma relação amorosa. Mas, de forma oculta, ela pode estar interessada mesmo nos benefícios que essa relação pode proporcionar a ela, para compensar o que o pai dela não pôde dar na ocasião. E quando você menos se dá conta, você está ocupando o papel de pai da sua esposa. Reparem agora o que acontece na escolha de parcerias societárias. Às vezes, a gente gosta muito de uma outra pessoa e dizemos, nossa, eu adoro fulano, ele é uma pessoa tão boa, eu tenho um carinho enorme por ele. Prestem atenção. Você pode até adorar aquela outra pessoa e ela ter um caráter inquestionável. Mas isso não significa que ela tenha características que atendam à necessidade da função profissional. Talvez as experiências que ela coletou na família de origem tornam essa pessoa inábil para essa parceria por não ter conseguido ainda superar os seus bloqueios. Na verdade, nesse mundo de tantas adversidades, temerosos de sofrer, acabamos escolhendo pelo coração, porque confiamos afetivamente no outro sem sabermos se a pessoa atende ao perfil da tarefa que ela vai exercer. Uma parceria societária não pode ser escolhida por laços afetivos, e sim por perfil de ação, pela necessidade do seu negócio. Quarto, nas relações pessoais, principalmente na condução de fechamento de negócios. Claro, quando você identifica o perfil daquele indivíduo, você pode construir um approach de vendas que seja ressonante ao campo de interesses da outra pessoa. Por exemplo, se você chega com argumentos emocionais ou se tende a dar muita volta para abordar uma pessoa que é racional e objetiva, possivelmente ela perderá o interesse no que você tem a dizer. Perde-se a conexão, perde-se a sintonia, perde-se a venda, perde-se o negócio. Na vida pessoal, então, se você insistir em se comunicar do jeito errado, pode perder o interesse dos seus amigos e do seu parceiro. E você acaba ganhando o título de chata e inconveniente. A longo prazo, sabe onde esse relacionamento vai parar, né? Preste atenção. Saber se comunicar não significa que você vai ser igual ao outro e não vai mudar o outro para ser igual a você. Você vai diminuir os ruídos de comunicação. Quinto, na otimização da performance de terapeutas e psicólogos. Olha, gente, cada metodologia terapêutica que existe no mundo tem a sua forma de avaliar e tratar. Ao terapeuta e psicólogo, nós não estamos trazendo uma substituição da sua visão acadêmica. Estamos oferecendo, sim, um plus, uma visão amplificada para que, em seu exercício clínico, você possa desenvolver a sua expertise e expandir seu campo de ação, para que você possa acelerar os resultados com o seu paciente ou seu cliente. O melhor exemplo que temos para isso é o princípio do pertencimento. A melhor maneira de você fazer com que uma pessoa goste de estar na sua presença é fazer com que ela se sinta pertencente. Com isso, a melhor maneira de fazer com que o seu cliente volte a procurar seus serviços é fazer com que ele se sinta pertencente e incluído. Proporcionar a sensação de pertencimento no outro é imprescindível para a formação do vínculo. Sexto, na gestão e liderança das atividades empresariais em todos os níveis. O dono de uma empresa, muitas vezes, por falta de preparo técnico em liderança, comete erros primários, simplesmente porque ele entende liderança como algo vertical. Ele manda aqui de cima e os demais obedecem lá embaixo. O proprietário se encontra numa posição tão distante das hierarquias abaixo dele que não consegue catalisar melhores interações entre aqueles que estão em outros níveis, porque ele mal conhece as necessidades das outras pessoas. E todos seguem trabalhando de forma mecânica, totalmente desconectados. Outro erro que se repete muito é na hora de formar uma equipe de trabalho. Visando resultados mais rápidos, às vezes a empresa decide contratar somente pessoas racionais e objetivas. E eu me pergunto, quem vai ser o coração da empresa? Aquele que dá vida, aquele que encanta os clientes. Prestem bem atenção nisso. Na atualidade, com a imensa diversidade de serviços e produtos numa concorrência acirrada,
Sai na frente quem põe o componente humano para dar vida. Clientes não buscam mais somente serviços e produtos. Eles buscam experiências, buscam encantamento, buscam trocas humanas. Para quê? Para sair das frustrações diárias, da aridez, da solidão e do descontentamento. O consumo hoje, tanto de serviços quanto de produtos, é direcionado pela qualidade de experiências e de encantamento que aquele serviço ou produto tem agregado a ele. E quem dá isso são pessoas. Pessoas vivas, esclarecidas, lúcidas, preparadas, que saibam alcançar o emocional do cliente. Para que a sua empresa tenha longevidade, urge que você saia do status de dono e amadureça para uma função de gestor. O dono confere números, cobra resultados. Um gestor identifica potencialidades e as coloca na função certa. Um gestor entende que um time é uma equipe composta por talentos e habilidades que se complementam. Uma equipe somente composta por pessoas ousadas certamente sairá abrindo o campo de forma desbravadora. Mas muitas vezes esse perfil desbravador não vê riscos. Uma equipe também precisa de pessoas que de forma instintiva e natural também tenham a habilidade de calcular os riscos para evitar possíveis erros. E para aproveitarmos cada uma dessas habilidades naturais, precisamos considerar mais um outro princípio que traremos nessa plataforma: o princípio dos temperamentos humanos. Sétimo, na melhor seleção de funcionários e prestadores de serviço. Para você reduzir esse ciclo interminável de contratações e demissões. Via de regra, escolhemos funcionários através de entrevistas que avaliam muito superficialmente a aptidão daquele aspirante ao cargo. Mas agora, quando você for avaliar o entrevistado, você vai precisar considerar mais um outro princípio: o princípio da fase biográfica que ele está atravessando. Será que essa fase da vida desse candidato coloca ele pronto para exercer a função? E junto a esse princípio você poderá conjugar a avaliação do rosto, o histórico familiar e vir se situando com mais precisão a respeito daquele candidato. Suponha que você precise de um funcionário para o seu setor financeiro. Para essa função, procure escolher rostos quadrados, que são mais racionais, mais matemáticos. Se você vai contratar uma babá para o seu filho e quer que ela seja amorosa e discreta, dê preferência para rostos redondos, olhos maiores, bocas não tão grandes, para que ela não tenha necessidade de se expressar continuamente. Esses são exemplos de situações que você poderá aplicar os princípios da plataforma Mapeando Relações, que otimizam os resultados nos relacionamentos. Na próxima aula, vamos ver como isso interfere diretamente no seu grau de felicidade. Até lá!